Tudo bem, pessoal? Quem nunca ouviu dizer que pessoas abrem a geladeira à noite para se alimentar de alguma coisa? Quem não tem um amigo, uma amiga, alguém dentro de casa, algum conhecido, alguém na família que não tenha feito isso aqui? Abrir a geladeira, procurar comer, sai mexendo em tudo, olha aqui, olha ali, ou já bem direto no que deixou guardado antes de comer e pá, consome durante a noite. Tem gente que come e muito, por sinal. E este assunto tem a ver, pelo que eu pesquisei, com a saúde mental, o que é extremamente delicado. E por isso eu fui buscar informações com profissionais do ramo e descobri que quem trata disso é a nutricionista comportamental. E com ela eu conversei. Mas antes de mostrar a vocês essa entrevista e de apresentar a profissional, antes disso eu vou falar sobre a pesquisa que mostrou que 70 milhões de pessoas sofrem desse problema. Preste atenção. Os transtornos alimentares são condições psiquiátricas caracterizadas por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados aos hábitos alimentares. Quando há alteração no consumo ou na absorção dos alimentos, isso afeta a saúde física e mental do indivíduo. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outros. A anorexia nervosa e a bulimia apresentam grande incidência entre os jovens. As mulheres são as mais acometidas por esses distúrbios, sendo a anorexia a de maior incidência no público de 12 a 17 anos e a bulimia se mostrando mais presente no início da vida adulta. Mara Maranhão, uma psiquiatra especialista em transtornos alimentares da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, destaca que esses comportamentos estão relacionados às maiores taxas de mortalidade entre os transtornos mentais. Que coisa, hein? Viram só como é grave esse problema? Então, eu vou conversar agora com uma profissional, a doutora Milena Andrade, que vai explicar detalhadamente como curar desse problema. Fique atento. O que é nutricionista comportamental? A nutrição comportamental, ela atua no foco de identificar as emoções do indivíduo e fazer com que ele saiba lidar com a comida. No caso, a gente trata da saúde mental e da alimentação em conjunto. Afinal, existem muitas doenças decorrentes de transtornos alimentares. Quer dizer, a pessoa come muito e não sabe parar de comer. É por aí? Você começa o tratamento? Exatamente. A gente identifica o porquê que aquilo está acontecendo. Muita gente, às vezes, é até considerada comilona ou come de forma exagerada. E, na verdade, isso é um problema psicológico, surge através de emoções e gatilhos que fazem com que ele coma de forma compulsiva, o indivíduo coma de forma compulsiva. Então, a gente procura abordar o que é que está acontecendo, identificar o problema, para então a gente conseguir aplicar técnicas nas quais ele consiga se alimentar de forma melhor e adequada e ter um estilo de vida mais saudável. Então, não é aquela pessoa gulosa, como se diz popularmente. Ela tem, na verdade, um desvio comportamental. É isso mesmo? Por trás desse comportamento de se alimentar de forma excessiva, comer bastante coisas consideradas gordurosas, doces, específicas, assim como lanches besteiras, né, que a gente fala, existe um sentimento, uma emoção ali que está trazendo aquilo. Às vezes a tristeza, a raiva, a ansiedade, o sentimento de culpa faz com que ele desconte na comida e o cérebro entenda isso como uma recompensa, um conforto. Então ele come para se sentir confortável e compensar aquele sentimento dele na comida. Existe uma quantidade de comida ideal para o corpo humano? Ou isso depende de cada pessoa? Como é que vocês, nutricionistas, trabalham isso?
A gente trabalha de forma individualizada, porque cada ser é um. A gente tem que identificar também questões sociais, econômicas, culturais. Tem gente que tem a questão da religião, então a gente busca de uma forma individual entender todo o contexto para então conduzir de forma exata como que aquele indivíduo deve se alimentar, sem restrições, até para não piorar o quadro de compulsão, que muitas vezes existe justamente por isso. É fácil identificar a pessoa que tem esse tipo de transtorno? Na maioria das vezes, para nós profissionais, sim, mas na maioria das vezes, para quem está de fora, não. Só enxerga aquela pessoa como uma pessoa que come demais. E, na verdade, não. Às vezes, ela está passando por um determinado momento e aquela emoção está fazendo com que ela espécie isso na comida. E a pessoa que acorda de noite para dar aquela roubadinha na geladeira, também pode ser considerada com um transtorno? Sim, é um descontrole, porque quando você tem uma rotina alimentar adequada, você não sente fome. À noite, você vai ter uma noite de sono tranquilo, um sono regular, inclusive, um sono adequado. Você não vai levantar para comer, né? Você não vai ter a necessidade, porque você não está com fome. Porque a fome fisiológica ela é diferente da fome psicológica emocional. A fome fisiológica ela é assim, a gente sente no estômago aquele incômodo, aquele ronco, né? Às vezes a gente passa muito do horário de comer, come alguma coisa e aquela refeição alivia, traz os nutrientes que a gente precisa se sentir saciado. A fome psicológica e emocional, não. Ela é uma fome que ela surge de repente, de alguma situação que aconteceu e aí me deu aquela fome. Não é algo que eu vou comer e vou me sentir saciado. Eu vou buscar por alimentos específicos, doces. Por quê? Ativa no nosso cérebro a serotonina, o hormônio que traz o bem-estar. E aí a gente vai querer comer mais. Não é questão de saciedade. Você já comeu, você está satisfeito, mas você vai querer comer mais. Enquanto você tiver, você vai comer. Então essa é a diferença aí. Agora, esse tratamento que vocês fazem é um tratamento inicial levado a quê? A psicologia ou é um tratamento químico? Enfim, de que forma é que a nutricionista consegue regular a vida dessa pessoa do ponto de vista da alimentação? A gente trabalha aí de forma multidisciplinar, porque precisa da atenção do psicólogo, né, em relação à área emocional, e eu direciono os caminhos em relação à alimentação. Então, é um trabalho em conjunto. A gente foca tanto no emocional quanto nas refeições, na alimentação, no que é necessário, de que forma a gente vai reduzir essa compulsão, de que forma a gente vai tratar o organismo, porque muitas vezes outras doenças desencadeiam. Da compulsão alimentar pode surgir a obesidade, a diabetes, a hipertensão, pelo excesso de gordura de doces consumido, descontrole, em outras causas anemia, bulimia. Então tudo isso aí a gente precisa trabalhar em conjunto, o psicólogo dentro da sua área e a nutrição dentro da sua área, casando ambos e conseguindo solucionar e ajudar como prevenção ou tratamento do problema do paciente. Ao longo dos anos, a ciência mudou o comportamento das pessoas em relação à alimentação. Houve gente que acabou se conscientizando de que é necessária uma alimentação saudável para melhorar o estilo de vida, uma série de coisas. Agora surgiu a história da canetinha, que faz a pessoa emagrecer e virou um modismo em todo o mundo praticamente. Como é que a nutricionista tem visto esse tipo de comportamento e esse tipo de aplicação? Cada caso é um, a gente precisa avaliar um todo. Como eu falei, sempre a gente foca no atendimento multidisciplinar em relação a essas coisas, né? Muito se fala das canetinhas emagrecedoras e isso afeta o psicológico, porque hoje a gente precisa ter um padrão estético claro aí na mídia, né? Então muitas mulheres, principalmente as mulheres que são mães, se sentem desconfortáveis assim e querem o corpo perfeito, mas não é assim que funciona. Essas canetinhas a gente tem que ter o cuidado, porque ela afeta não só a nossa alimentação, afeta também o nosso psicológico. Tudo isso faz com que a gente acabe regredindo de certa forma em alguns âmbitos. Então é necessário avaliar todo um contexto, acompanhar o histórico, para verificar se é possível, se não é, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não deve fazer. Né? Existem meios naturais nos quais a gente pode fornecer. Então tudo isso vai ser atendido de forma individual, porque a gente precisa avaliar as necessidades de cada um. Então é algo extremamente específico, mas que dá para ser solucionado. Você considera preocupante esse tipo de comportamento das pessoas que buscam o tratamento químico, que buscam essas canetinhas para tentar resolver o problema da obesidade ou de uma gordurinha a mais que surge no corpo? Preocupante pelos riscos
que pode causar quando a pessoa não tem um acompanhamento adequado. Porque muita gente, às vezes, faz de forma desequilibrada, né? Busca aí coisas de internet, não vai a um profissional específico, né? Não se cuida da forma que deve, indo diretamente a uma pessoa que tem o conhecimento e o poder de mostrar de forma detalhada se é adequado ou não. Isso é preocupante porque as pessoas divulgam, né, diversas informações e muitas dessas informações não têm base. E aí as pessoas sofrem consequências e consequências não agradáveis. E essa história, doutora, do crescimento do corpo, né? Eu falo crescimento para os lados, né? As pessoas que vão para a academia e querem ficar, como se diz na gíria e na linguagem popular, bombadas, né? Cheias de músculo e tudo mais, bem além daquilo que é necessário. Isso passa também normalmente pelo consultório da nutricionista? Como é que a senhora tem visto isso? A gente vive no meio termo, né? A gente tem aí pessoas que, infelizmente, abusam de alguns produtos para se manter em um estilo de vida no qual deseja, só que por outros caminhos. O melhor e mais assertivo caminho é o caminho que você busca o profissional. Porque fazer, todo mundo pode fazer. Mas fazer da forma correta só quando um profissional lhe orienta. É preocupante em partes porque hoje já existe a propagação das informações na internet de bastante profissionais com base científica, então isso acaba facilitando algumas coisas, mas ainda existem pessoas que adotam medidas pelo seu próprio conhecimento e isso pode ser muito prejudicial, principalmente por conta da estética, né? A galera quer aí ter um corpo musculoso, um corpo padrão, um corpo estrutural, mas recorre muitas vezes a meios nos quais as consequências depois não são boas. Pois é, e a inteligência artificial também tem colaborado para isso. A consulta com a IA está batendo recorde aí, viu? E muitas coisas têm acontecido de forma prejudicial justamente por isso, por esse descontrole de informações com pessoas que não têm base científica. Doutora, é difícil para a pessoa que tem uma alimentação totalmente irregular, que come muito, que come de tudo, é complicado fazer essa pessoa voltar a ter uma vida saudável do ponto de vista da alimentação? A gente só consegue vencer obstáculos com rotina e disciplina, constância. Se não existe isso dentro da gente, a gente não consegue. Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes, comer tem um preço. Comer sem culpa não tem preço para mim, mas para você que não cuida da saúde tem um preço. E o preço pode ser alto, né? Porque a gente foca no autocuidado, né? Na prevenção, mas se a pessoa já existe, a gente foca no tratamento. Se você realmente deseja a mudança, a sua rotina vai fazer com que isso vire um hábito. E quando você perceber, você não vai mais estar fazendo por obrigação, você vai estar fazendo por vontade. Porque você absorveu esse estilo de vida. E hoje o preço não tem mais. Porque assim, quanto é que vale a nossa saúde? Será que é o suficiente? Ou será que eu tenho que pagar um preço alto demais para entender que eu preciso me cuidar primeiro antes da doença chegar? Então é basicamente isso.